barra sobre dois apoios ou suportes em equilíbrio. Descubra a possível estrutura analisada. Tá, o diagrama do corpo livre está aqui. E agora ele quer analisar alguma situação aí. É, Bem, ele quer. são só três opções? São só essas três? É que a C, Não, né? tinha. É, não, eram só essas três, era só essas três. É que na SAC cortou um pouco, mas ela tinha uma partezinha ali um pouquinho mais pro lado, como se fosse uma barra, assim. É. Bem, é a B, tá? Porque É, se a gente está falando sobre a barra, né? A barra tem um peso que está no meio. Pela ideia de centro de massa, a gente sabe que o peso está no meio. E como ela está apoiada nessas duas rodas aqui, né? Elas vão aplicar forças normais. isso. Aí nessa de baixo também já eu tinha descartado logo de cara já, porque também ela só tá, tipo, nessa foto, ela tem uma barra bem no meio, só que tem uma parte que não tá em contato com nada, e daí nessa parte que não tá em contato com nada que seria normal, só que como não tá em contato com nada, não teria normal. Aí eu já, tipo, descartei direto, Mas por que que não é a A? por causa, acho, desse braço aqui que tem segurando a barra aqui, ó. Acho Tu que é acha que o porque ele. braço não apoiaria para cima, é isso? Né, eu acho que o braço não faria uma força normal na barra. Eu acho que esse braço exerceria alguma força nela. Hum, bem, a gente só pode garantir que a bolinha aponta para cima, tá? Por causa da questão da tangência que a barra tem com a bola. Agora, esse negócio aqui, ele poderia estar aplicando todo tipo de força na realidade. Tu controla isso. Então, tu não pode dizer exatamente que ali é só normal. Acho que o motivo é esse, tá? Não tem um Beleza. motivo tão grande aqui para não ser B. Mas a princípio é isso. Para não ser A, desculpa, mas eu acho que o motivo é esse. Vamos para a próxima. Pô, velho, na próxima eu vou mandar printing, cara. Tá muito feio, isso é Tá louco. bom, tá bom. Tá. Um bloco, repousa. Vamos ver aqui. Isso aqui parece mais tranquilo. Um bloco repousa sobre um plano horizontal com atrito. Ele possui o peso de 8 newtons. E ele tem um peso de 8 newtons, beleza. E aplicado uma força de 2 newtons horizontalmente no bloco. Mesmo com a aplicação da força, o bloco ainda não se encontra na eminência do movimento. Ou seja, a força de atrito estático não será máxima. Com base nesses dados, calcule o módulo da força de atrito que atua sobre o bloco. Tá bom. O módulo da força de atrito estática é igual a. Muito bem. Tu fez essa conta sozinho? Eu fiz. Tipo, Pô, usa a primeira condição de equilíbrio, aí, tipo, fica a F menos Fat igual a zero, perfeito. e Fat igual a força. Aí substitui ali os dados, e daí daria isso aí. Pô, velho, Que você tá 1000% melhor do que na última aula, hein? Gostei. valeu. O F é 2. O coeficiente de atrito. Pior que Ele ele tá pedindo só a força de é atrito, na só a verdade. força. É Nossa. só a força. Aí só substitui ali na Fórmula 1 e já dá direto dois. Pô, daí fica de boa, nem precisou de nada mais que isso. É, então. Tranquilidade mesmo na quebrada. Tem atrito ali, dá pra fazer também. Deixa eu pegar a próxima. Essas aqui, comparada com as da. Bem, vamos ver essa 3 aqui, mas por enquanto tava tranquilo. Que aquela que eu fiz contigo ontem foi É, bem mais difícil que essas primeiras aí. sim, sim. Vamos ver que nível que tá aqui. Espero que o sistema baixo está em equilíbrio. As cordas são ideais. Massas desprezíveis e o bloco possui peso igual a 153. Podemos afirmar que a tensão. Pelo amor de Deus. É Podemos isso aqui. afirmar que a tensão na corda B é igual a 153,6. Tá, peraí. Peraí. Corda B, né? Ele falou corda É B a ali. corda B. Mas, tipo, seria acho que igual se fosse comparar com a corda A também, porque então, é o mesmo. Tipo, seno e cosseno vai dar igual entre os dois. Tipo, tá igualzinho os dois. Mas a questão também. Pô, tá maluco. Sim, porque é pela metade aqui, né? Aham. Isso, essa é a questão. Porque se tivesse qualquer outra angulação, não seria igual, tá? É, não seria igual, não seria igual. É.
Mas tem todo aquele papo lá do seno, né? Que na prática, É, para ter equilíbrio então. Porque, aqui. tipo, aí vai ter o seno vai ser igual ao cosseno, e daí você vai, tipo, fazer a conta lá, tipo, de somatória de f e y, e eles vão tudo se anular, e daí só vai sobrar a força-peso, né, que tá atuando, só vai sobrar o peso, e daí vai sobrar ele lá e vai ser ele. É, porque quem ele quer é esse que eu acabei de desenhar aqui, tá? Esse TB. Mas, por causa da simetria do problema, esse TB acaba sendo igual ao peso, tá? Uhum. Mas assim, tem toda aquela conta do ângulo que a gente fez para resolver Sim, isso. sim. Tá, ó, eu vou fazer rapidinho aqui, não precisa se preocupar, vou fazer bem rápido. É, porque eu acho que, pô, ficou muito largado isso, cara. Muito largado isso. Aqui, opa, Bom, tipo, eu fiz a conta, isso. fez a conta mesmo? Aham. Pô, Eu aí fiz, sim. tipo, daquele jeito que a gente tinha feito ontem. Daí tu provou, show. Então tá, né? Tu vai ter aqui basicamente que o TBY mais TAY igual a P, para que fique parado. Dá para resolver já de muitas formas aqui, né? Porque uma vez que tu tem o ângulo de 30 graus, e uma vez que, por causa de simetria, tu pode dizer que eles são iguais, tu pode dizer que TA, tu pode dizer que TB é igual a TA, né? Aham. Então tu vai colocar só igual a um T mesmo aqui. Ou melhor, é o que tu tá procurando, né? Então deixa TB, como é ângulo, né? Como é a componente vertical, é cateto oposto, né? Então é seno de 30. E tudo isso vezes 2, porque tem duas forças iguais. Uhum. Isso tem que ser igual a P. Ocorre que o seno de 30 é um meio, que corta com esse 2 aqui, né? Sim. Então aí que tá, né? O TB vai ser igual ao P por causa disso. Cortou tudo, né? É, aí vai E o só P é sobrar. igual ao T, que é esse valor. Beleza. E é isso. Basicamente é isso. Para enrolar mais, dava para encontrar cada um separadamente e tal, mas né, não precisa. Vamos aproveitar aqui. Aproveitar a simetria. Deixa eu ver o próximo aqui. Tem um bloquinho num plano inclinado. Você errou essa. É, eu errei, essa do plano inclinado eu errei, mano. Tá bom. Calcule a força normal em newtons que o plano inclinado aplica na caixa. O valor do peso da caixa é 161. O valor do ângulo do plano vale 28,7. Tá. E existe uma força F de módulo 137,3 aplicada na caixa, fazendo um ângulo de 11,2 graus. Considera que não existe atrito. Daí tu falou, tu chutou esse valor? Como é que tu chegou nisso? Eu tentei fazer a conta, só que acabei usando, tipo, errado ali e errei a conta. Tá, o que tu tem que fazer aqui é o diagrama do corpo livre, né? É, eu fiz o desenho do DCL e daí Tá. faz o Vamos só plano. fazer o seguinte aqui. Vamos aos poucos aqui. A gente tem a força-peso para baixo. O problema é que, como a gente está num plano inclinado, a gente costuma pôr a força-peso decomposta. Então a gente Uhum, vai usar Px e Py, ok? tá bom. Eles juntos, né, formariam o peso normal aqui que aponta para baixo, né? Sim, A soma desses vetores, né? Mas não é o caso aqui. A gente não vai se preocupar com isso, porque quando tem plano inclinado, tu tem que decorar Px e Py, tá bom? Tem plano tá bom. inclinado, tu vai usar Px e Py. E Px, sem muita conversa, vai ser sempre o P seno do ângulo do plano, e o Py, P cosseno do ângulo do plano, tá? Beleza. Decora isso aí. Porque se tu tiver que decompor na hora, vai ser problemático. Já te aviso já. Então Uhum, decora que Px é o seno e o Py é o cosseno. Muito bem. Daí nós temos também a força normal, que é normal ao plano, ou seja, ela tem a mesma direção da PY. É até por isso que a gente faz a decomposição. A normal tem a mesma direção de PY e o movimento do bloco está na direção de PX. É muito conveniente fazer ah, sim, essa sim. transformação. Não é que ela é necessária, obrigatória, dá para resolver sem, mas é um trampo desgraçado, tá? Uhum, Só que ainda falta uma força aqui.
que é a força verde, né? Sim. Ela também vai ser decomposta. A gente também vai ter uma componente da força verde para cá e outra para cima. Certo. Ele chamou essa força verde de F. Então eu vou chamar de F também. Então tu tens a FY e a FX. E ele falou aqui sobre o ângulo, né? O ângulo que a força verde faz. Ele disse que faz 11 aqui, certo? Sim. 11,6, uma parada assim. É, 2, 11,2. Tá. Agora, com todas essas forças, a gente pode fazer a segunda lei de Newton. Escrever somatório das forças igual a zero, porque ele tá parado, né? Uhum. Tá parado ou tá se movendo? Tá parado. Não, ele tá. É, ele tá parado, tá falando. É, não falou, né? Mas ele não falou que tá em movimento também. Não, não tem atrito, então ele tá se mexendo, tá? Ah, tá. A menos que tivesse uma força contrária, mas olha só. Px, né? Na direção horizontal, melhor dizendo. Ah, sim, sim. Só tem forças aplicando para a direita, tem a verdinha e a vermelha, né? Isso. Para a direita. Então significa que ele está se movendo para a direita, uma vez que não tem nenhuma força contrária. Mas para a direita eu quero dizer a nova direita, né? Aham. Que é essa. Ele continua parado no novo Y, na nova vertical, porque ele não está nem voando, nem afundando no plano, né? Então ele está parado em Y. Só na nova direita que ele está se mexendo. Ok? Certo. Uhum. Isso. Então, vamos dizer assim, ó, quando a gente faz esse tipo de problema, a gente resolve nas duas dimensões. Como eu estou interessado em encontrar o quê mesmo? A força normal, então eu vou focar na força normal, beleza? Beleza. Ah, módulo da força normal, beleza. Bem, quais são as forças que estão na mesma direção que a normal? Tem a normal, tem a PY e tem a força verdinha. Foi aqui que tu errou. Acho que tu esqueceu da força verdinha. É, eu não. É. Ó, vamos colocar a normal mais a verdinha. Vou chamar de FY, tá? Aham. É a componente Y daquela força verdona. Menos PY, porque tá para baixo. Como ele não se move nem para cima nem para baixo, é zero. Daí tu pode estar pensando, professor, mas que viagem, ele está descendo, professor. Ignora que ele está descendo. O importante é a nova direção. Nós temos um novo eixo. E nesse novo eixo ele não está indo para cima. Uhum. Ele só tá indo pra direita ali, mano. Isso, para diagonal. Nessa diagonal para cima ele não se mexe, então por isso que é zero. Se Certo. tivessem me perguntado qualquer coisa ali da diagonal para baixo, beleza. Tanto é que tu mesmo falou, né? Não tem nada ali de aceleração, professor, porque não precisa, né? Uhum. Muito bem, meu caro. Então agora nós queremos a normal. Quando a gente quer uma coisa na física, a gente isola ela, né? Sim. Então vai ficar normal igual PY, que eu já te falei que é P cosseno teta, certo? Isso. E o FY, por hora eu vou deixar só FY aqui, não quero falar sobre a decomposição. Deixa eu dar uma aumentada aqui. Beleza. Então perceba que a gente precisa de P do cosseno do ângulo teta e de FY para encontrar normal. Quem é P, né? P é o P. P é o peso normal, massa vezes gravidade. É Uhum. hoje, vai ser para sempre. O valor do peso da caixa é esse aqui. Então a gente só copia Coloca lá, e 166. acolar, exatamente. Vezes o cosseno do ângulo de quanto, né? Qual que era o ângulo lá? É o do plano, né? Do Esse que é plano, exatamente. 28,7. 28,7 graus, isso aí. E agora é FY, né? Bem, FY também é componente de um triângulo, né? Tu pode pensar aqui, ó, que esse é o FY, só que ele está transladado, ele saiu daqui e veio para cá, mas é o mesmo vetor, certo? Aham. Então, ele é o cateto oposto, não é mesmo? Sim. Então é seno, porque o seno de θ que é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa, não é? É isso, é isso. Então eu vou escrever o seguinte aqui, ó. Vou te lembrar que seno de θ é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa, e no nosso caso, o seno do ângulozinho, que era 11,2,
é igual ao cateto oposto. Quem é o cateto oposto ao ângulo? Quem está do outro lado do ângulo é justamente o que a gente quer, o FY. Bem? Aham. Dividido pela hipotenusa, que é a força verde. Essa força verde tem um tamanho, um valor, que ele falou, 137,3, certo? Certo. Alguma dúvida, velho? Não, não, por enquanto não. Tá bom, cara. Pois seria importante que tu refizesse, tá? Tá bom. Então, no caso aqui, o FY vai ser, como ele tá menos, né? Vai ser menos, eu passo esse número pro outro lado, né? Multiplicando o seno, certo? Aí Uhum. tu isola o FY. Agora é só fazer essa conta. Pode fazer pra mim, hein? Claro. Show. Quando tu me disseres a resposta, eu agradeço. Vai dar um número aí Já um faço tanto da, por da, baixo. da normal inteira, né? Isso. Tá. Deu 119,02. Deu 119, tudo deu 119,02? Aham. Tá bom. Pena que você não pode colocar de novo aí, né? É, que era isso mesmo, acho. 119,02 Newton. Muito bem. Recapitulando. Quando a gente tem um plano inclinado, a gente tem que colocar as forças levando em conta uma nova direção, a direção do plano inclinado. Então, Px na direção do plano, Py ortogonal ao plano, normal ao plano. Sempre tem a força normal contada numa superfície, e aqui em especial tem uma forcinha nova, que ela vai colaborar com o que está acontecendo aqui, né? Tanto Uhum. na nova vertical quanto na nova horizontal. Como a gente está interessado em normal, a gente foca nele. Dava para fazer as coisas no X? Dava, mas não interessa. Ele não pediu aceleração. Então vamos focar no que o problema está pedindo. Normal. Então eu isolei normal e eu percebo que ela é o peso menos a forcinha ali. Tem que fazer o desenho, senão as coisas não aparecem. Faço substituições, reparo o triângulo ali tanto pro. Reparo o triângulo ali pro FY. Né, isso é importante, né? Porque não dá para tu dizer que sempre que tu estiver associando a Y é seno, né? Quando tu tá trabalhando em plano inclinado, o PY é sempre o cosseno. Isso aqui tu tem que decorar, ó. Sempre o cosseno. Nossa, é que eu tô falando assim, é que parece que não vale a pena, mas é muito importante saber isso. Se tiver que fazer decomposição e pensar na hora, vai dar muito ruim. Então, quando tu tá falando de PY, é sempre P cosseno θ. Independente se o plano tá virado pra esquerda, pra direita, não importa. Tá bom? Então deu isso aí. Beleza. Fechou, fechou. Pra próxima. Essa. Acertou, você errou. Essa daí eu acertei, acho que é uma que tem de equilíbrio. Ah, ali, a resposta certa. Pô, no Tipler tem uma questão dessa, ridiculamente fácil assim. Aí complicou, né? Corpo 1 e 2 estão suspensos e sem contato com o chão. O travessão horizontal permanecerá em equilíbrio C. R1 igual a R2. E M1 igual a M2. E os L's ali, por que eles não influenciaram, hein? Como é que você chegou nessa conclusão que eles não influenciam? Então, tipo, eu pensei, né, que, pô, esse travessão ele tem que estar bem no meinho, porque, por exemplo, você tenta equilibrar um lápis assim no dedo, por exemplo, você tem que deixar mais ou menos igualzinho para ele conseguir equilibrar. Aí eu pensei nisso, tipo, que ele teria que estar bem ali, certinho entre os dois para manter o equilíbrio. E pensei na massa também, direto, tipo, não pensei muito no L2, pensei mais na massa, tá igual entre os dois para eles se manterem em equilíbrio do que na corda. Acho que ele influenciaria. Gostei, gostei. Tudo isso que tu tá falando tá associado com o processo de torque, tá? O torque
é um elemento físico aí que trata de rotações. Ele é dado por força vezes deslocamento. Então, o que influencia, deslocamento, desculpa, distância ao eixo. O que influencia na facilidade ou na intensidade que tu gira algo é a força que tu está aplicando nesse algo, óbvio, e a distância do eixo de rotação. Por isso que uma criança consegue abrir uma porta. Mas talvez um adulto não consiga abrir uma porta se ele estiver pegando ali no canto da maçaneta, né? No outro canto, né? No canto do eixo ali, perto do Uhum. eixo de onde a porta roda. Por quê? Porque tu vai ter uma distância bem pequena, então tu vai ter que aplicar uma força muito alta. Então são esses dois elementos que influenciam, tá? Para que algo gire, torque. Muito bem. Agora o negócio é o seguinte: então a gente quer que essa barra fique em equilíbrio, que ela não gire. Portanto, quais são as forças aqui que estão agindo nos cantos dela? Tem essa Força. força para cá e tem essa força para cá. O que acontece é que a tendência do giro que essa força causa é no sentido horário, certo? Uhum. E essa aqui, pela mesma lógica, no sentido anti-horário. Anti-horário. Isso. Então, de modo geral, a gente considera que o anti-horário é positivo, então ficaria pelo torque, né? Ele chamou a força de L1. Ah, não, a massa, né? A massa. A Bem, massa. como a força aqui é o peso, né? Claramente é o peso, né? Uhum. Então seria tipo M1 vezes a gravidade, menos agora aqui, né? O M2 vezes a gravidade. Se a gente quer que esteja parado, o somatório dos torques tem que dar zero. Ok? Uhum. São só esses dois torques que tem. Ah, tá, claro, eu só coloquei a força, né? Por isso que eu tava achando que tinha alguma coisa errada. Torque é força vezes deslocamento. Então, deslocamento aqui é distância ao eixo. Então, a distância ao eixo ali é o R1 nesse caso e aqui é o R2, né? Isso. Pronto. Como esse negócio é zero, então tu pode simplesmente dizer M1, G, R1, passa o sinal negativo para o outro lado, fica positivo, M2, G, R2, certo? Isso. Agora eu corto, e encontro justamente o que tu encontrou, né? É. Tá aí. Então tudo vem do conceito de torque. Torque é força vezes distância ao eixo. Alguma dúvida? Não, nenhuma dúvida. Opa, então tá bom. Fechou. Então note que, veja, não precisaria ter exatamente a mesma distância. Não precisava ser R1 e R2, mas daí as massas teriam que ser diferentes. Onde Pra tem a distância competir. maior, a massa teria que ser menor. Por isso que tem até aquelas gangorras para os pais brincar com os filhos, né? Que é mais ou menos assim. O negócio fica aqui, né? O eixozinho da gangorra. Daí a tábua é assim, né? É Aham. assim. Aí a criança que é mais leve, fica aqui. Fica aqui, ó. E o adulto que é mais pesado fica aqui. Assim compensa, sacou? Sim, sim. Que Porque aí ele como o tem que fazer torque mais é força. força vezes deslocamento, tem uma distância menor, mas tem uma força maior, né? Não Uhum. compensa. É. Não faz sentido. O... Vamos ver a próxima. A última, tu errou também. Errei, errei. Essa aqui é complicada mesmo. Agulha ali me irrita quando eu vejo que eu não sei, eu não sou um engenheiro civil pra saber essas merda. Se der uma barra presa à parede, retângulo avermelhado. Ah, tá bom. A parede é o retângulo avermelhado. Através da articulação de pino livre A. Essas merda de pino livre eu não sei direito. De um fio inextensível como indica a figura. Problema adaptado do Sears. Tá, tem um fio aqui, outro fio aqui. A barra cor cinza forma com o fio que está na horizontal um ângulo de 35,3. Tá, esse ângulo é 35,3. Na extremidade da barra existe um fio 2 que prende uma carga Q na vertical. Beleza. Sabendo que o comprimento da barra é 1,3, calcule o torque exercido pela tensão do fio 1 com módulo igual a 100 newtons. Complete a frase em relação ao polo. Quer saber o torque. Beleza. Muito bem, muito bem, muito bem. Essa aí tu conseguiu começar? Como é que foi? Então, tipo, eu meio que tentei fazer, tipo, desenho também, eu, tipo, fiz o meio que o esqueminha,
E depois, quando eu fui fazer o cálculo, eu vi depois, né? Tipo, no, eles colocaram aqui, né? E eu errei, tipo, de número, assim mesmo. Eu errei na hora da conta, na hora de calcular, eu fiz alguma coisa errada aqui. Entendi. Tipo, eu não consegui identificar direito o que eu fiz de errado, mas foi em alguma passagem eu comi bola de alguma coisa Com e errei. certeza. Bem, vamos ver aqui, meu caro. Nós estamos pensando em rotação. De torque, né? Sim. Pensar na rotação. Deixa eu ampliar esse belo desenho aqui para a gente poder brincar com ele melhor. Bem, o eixo de rotação está aqui. Então, se o negócio vai girar ou não, está em relação a esse eixo. Quando a gente tem forças assim, nós temos então uma força para cá, que é o próprio peso, né? Uhum. E tem uma outra, vamos chamar de peso, chamar de peso só, porque esse é o único peso que tem. E para cá está a atração. E a atração de um fio aqui. Que eu não sei agora se é mesmo que o. Eu acho que é, né? É o mesmo peso aqui. Porque é o mesmo fio? Ou são fios diferentes? Não, mesmo filme, mesmo filme. Tá. É o mesmo fio? Porque ele falou fio 1 e fio 2. Ah, não, ele separou. Tá, O tipo, problema é que, como está em equilíbrio translacional, ele não vai se mexer, então acho que tem que ser igual. Tá, anyway. A questão é o seguinte: se a gente pensar só em torque, isso não interessa tanto. Porque o que nos importa no torque, né? É as componentes dessas forças perpendiculares à rotação. Então, como a coisa está totalmente diagonal assim, né? Dessa força aqui, vai importar essa componente, que é a componente vertical, tá? uhum. Desse peso aqui. E, muito bem. E daqui também, dessa peso aqui de cima também. O que importa só é a componente vertical, dessa tração do fio daqui de cima. Então, claro, tem uma aqui, mas que não vai interferir. Tem uma componente aqui, claro, que não vai interferir em nada no movimento, mas tem essa vertical, né? Essa vertical que importa. Vou até pintar de outra cor. As forças no eixo de rotação nunca importam. Tá? Certo. Agora, o que a gente tem aqui? Essas forças têm que ser iguais para não ter rotação. É o que ele está falando. Né? Tá, não tá em equilíbrio, né? Em algum lugar falou que estava em equilíbrio, certo? Sim. Deixa eu ver só onde que O era. torque exercido pela. Tem que estar em equilíbrio. Né? Prende a carga, né? Acho que significa que estou parado. Sabendo o comprimento da barra, então, torcida modo igual. Tá. Então, a gente precisa que essas forças aqui sejam as mesmas. Para que tenha o torque igual a zero e fique parado, uma vez que ele está parado, né? Uhum. E o torque tem que ser igual. Então a gente vai. E outra, né? A distância entre elas é a mesma. Então a gente poderia até dizer, né? Vou chamar aqui de F1 e aqui de F2. O problema é que as distâncias são as mesmas. A distância do elemento aqui que está rotacionando ou não continua sendo essa distância aqui, É, né? Isso. acho que é 1,3, se eu não me engano, que ele tinha Isso não dado. importa para encontrar a força.
Sacou? Uhum. O que importa, porque o que o problema está pedindo, né? Se a gente focar no que o problema está pedindo, ele está pedindo o torque exercido pela tensão do fio 1. Então ele quer o quê? Ó? Vamos colocar aqui no cantinho. Ele quer o torque 1. E o torque 1 é igual a força 1 vezes a distância, certo? Certo. Então, a força 1 eu não sei. Mas eu sei a distância. Tu mesmo falou, 1, alguma coisa, 1,3. É 1,3. Então eu preciso achar essa F1. Como é que eu vou achar F1? Com a equação do torque. Se está parado, F1 vai ter que ser igual a F2 aqui. Tá vendo? Uhum. Que as distâncias são as mesmas. Bem, quem é o F2? O F2 é essa força roxa. Isso. Que tem a ver É uma com... decomposição do peso. Isso, garoto. Monstro sagrado. É a decomposição do peso. Alguma decomposição do peso. Muito bem. Que tem a ver, claro, com o ângulo que a gente está interessado. Aqui é θ. Então, Uhum. quanto que sobrou para ser aqui? 90 menos θ. Porque Isso. aqui é 90 graus. Sim, sim. Isso. Muito bem. Como eu estou interessado na componente que está aqui, e aqui também vai ser 90 graus, para pensar comigo, tem que ser 90 graus aqui, já escolhi justamente para isso. É 90 menos θ, aqui tem que ser o θ. É, aí tem que ser isso. Exato. Daí fechou 90, né? 90 menos θ Uhum. mais θ é igual a 90. Então tá bom. Eu tô querendo pegar o cateto adjacente ao ângulo θ. Certo? Uhum. Então Sim. é F2 cosseno θ. F2 cosseno θ, isso. Então só deixa eu pintar aqui, porque senão vai se perder no que a gente tá pensando. Ó, eu quero o F1, né? Mas para isso eu preciso do F2. E eu acabei de concluir que o F2, né, eu vou chamar essa aqui de F2 e essa aqui de F1. Tá? Eu acabei de concluir que o F2 é essa força verde ali, que eu vou chamar de peso, né? Uhum. Vezes o cosseno do ângulo. Cosseno de θ. O peso, ele falou quanto é, né? 160. Não. Calcule o torque exercido pela tensão no fio 1 com módulo igual a 100. Pô, ele falou qual era. Com módulo igual a Acho que 100. não. Calcule o torque exercido pela tensão no fio 1 com módulo igual a 100. O torque exercido pela tensão no fio 1. Tá. Ele já deu F1. Eu tô fazendo um trampo da porra aqui pra encontrar F1, ele já deu aqui F1. Ou eu tô entendendo errado o português aqui, ou ele falou que F1 é igual a 100. É, eu acho que tá certo. Acho que é isso aí. F1 igual a 100 mesmo. Se o F1 é igual a 100, então bem, não é exatamente que o F1 é 100, tô falando besteira. A tensão no fio é 100. A tensão no fio 1 é 100. Então, continua sendo 100 aqui, beleza? Uhum. Por quê? Porque a tensão no fio 1 tá aqui, é o P. Ah, sim, sim. Vezes o cosseno do ângulo. O cosseno é É o 35,3. 35, isso. Cosseno de 35,3. Cosseno de 35,3 vai dar, sei lá quanto vai dar. Deixa eu ver. 35,3. 0,8. 0,816. Então isso aqui vai ficar 81,6. Então agora o torque é 81,6 vezes 1,3. Caraca, essa aqui foi tensa, hein? É, então. 81,6 vezes 1,3. Dá 106,08. Isso. Espero que tenha sido isso, hein? Porque senão. Beleza? É um Beleza. monte de detalhes aí, né, velho? É, muita. Nossa, muito massa essa conta aí. Muito massa mesmo. Beleza?
Beleza, fechou. Basta. Show de bola, man. Nossa senhora, você voltou de ontem assim, parece que você fez o treinamento do Naruto com o sapo lá. O bagulho ficou louco mesmo. Ontem eu dei uma revisadinha legal até. Caraca, foi show demais, velho. Parabéns aí. Se continuar nesse ritmo aí, meu, vai passar com louvores. Cara, tomara mesmo. Pô, show de bola. Bem, meu velho, eu acho que tá bom, né? Fizemos a prova toda É aqui, você isso. entendeu tudo? Tá bom. É isso, é isso. Vai debulha aí quando que Tudo aí. tem aula de novo amanhã, né? Amanhã, Amanhã também. amanhã às meio-dias do Brasil, beleza. Abraço, cara. Até É amanhã. isso. Abraço. Falou, falou. Ah, João, tu se lembrou de me avaliar lá no Super Prof? Faço assim que acabar aqui. Tá bom, vou só pôr um pontinho aqui na avaliação. Se puder me avaliar Beleza. das duas formas, agradeço. Valeu, abraço. Fechou, fechou. Abraço, abraço. Tchau, tchau.